Glória a Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Este é um culto de cantata de Natal. E nós não podemos nunca esquecer o verdadeiro sentido do Natal. Nossos olhos, e nós temos que nos esforçar para isso. A igreja ela está numa posição que ela é a última fronteira. Ela é a última barreira para as pessoas esquecerem de Deus. E nós somos escolhidos pelo Senhor, você é escolhido pelo Senhor, para anunciar essas boas novas. Hoje eu falei, Senhor, me dá uma palavra para mim trazer para a tua igreja. E eu montei ela, tive a ajuda de uma colaboradora, minha esposa me ajudou, e eu quero trazer para você. E o tema dessa mensagem fala assim: Natal não é um sentimento, é uma missão. Amém? Então grava isso, Natal não é sentimento, é uma missão que foi dada. Irmãos, nós estamos nesses dias, e ontem a gente saiu para passear, eu com a minha esposa e meus filhos, e o trânsito estava um caos, a cidade estava um caos. Quem foi lá no centro? Foi dar um passeio lá no centro, estava ó. Mas muitas pessoas estão falando dessa data. Mas nós precisamos entender o que realmente é essa data e o que ela significa. Porque nós não podemos passar para ela, é o espírito natalino. É muito mais do que isso. Sabe, a gente não pode tratar o Natal simplesmente colocando como um jantar, um almoço. Às vezes a reunião da família, que é muito importante, não estou desprezando algumas coisas, mas não é desprezando, mas esse não é o verdadeiro sentido do Natal. Sabe? Às vezes abraço, presente, filmes natalinos, eu não gosto, não assisto de jeito nenhum, mas minha esposa já gosta. Confraternização, muitas vezes generosidade, as pessoas dão para se mostrar, para se aparecer. Eu estou dando, mas eu estou tirando uma selfie, para mostrar que eu estou fazendo bem. Algo passageiro, mas algo que o Senhor, Ele quer mostrar para nós, para a gente fazer diferença. A gente não se molda a esses padrões, mas fazemos diferença aonde nós formos. Amém? Então nós somos chamados para isso. Abra comigo a sua Bíblia lá em João, Evangelho de João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. João 1,14. João 14, vou ler novamente. Você que não leu, perdeu aí. Fala assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Jesus ele veio. Isso não é conto de carochinha.
não é uma historinha, ele veio e ele habitou entre nós. A história fala que ele veio. Temos mais de 2.000 relatos históricos falando que ele veio e ele habitou entre nós. Mas ele não é só história, ele foi verdade. Ele foi o verbo que se encarnou. Ele foi o Deus que se desfez da sua grandeza e ele habitou entre nós. E quando essas coisas que estão chegando até nós, esse espírito natalino, ele tem que ser convertido em alguém, e esse alguém é em Jesus. Tudo que eu faço tem que apresentar Jesus, irmãos. Um jantar, ele tem que apresentar Jesus. A minha casa, ele tem que representar Jesus. A comunhão nada mais é do que nós estamos aqui por causa de Jesus. Você entende que você está aqui nessa noite por causa de Jesus? Essa cantata foi feita para alguém, e esse alguém é Jesus. Nós dispusemos do nosso tempo, da nossa vida, para que Ele seja lembrado. Mas mais do que lembrado, que Ele nunca seja esquecido. Cantou-se aqui que a nossa geração, a nossa descendência, ela vai frutificar. Mas para que ela vai frutificar? Para manifestar a glória de Deus na nossa casa, onde nós fomos. Os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos. A tua casa, ela tem um projeto. Ah, pastor, mas eu estou avançado em idade, mas Deus te escolheu. Deus tem algo para você. E você que é novinho, Deus tem um projeto já para você. E eu fico admirado, porque naquele Ligmara abriu este culto, eu falei assim, justamente era isso. Que o Senhor apareça, que o Senhor manifeste a sua glória. Irmãos, esse teatro não é só uma animação, mas é algo literal que pode ser vivido. Quando Davi falou, quando Jesus entra em um ambiente, e nós abrimos as portas para Ele entrar, Ele pode fazer transformação. Ele transforma uma casa, Ele transforma uma família, Ele transforma uma cidade, um bairro, Ele transforma o mundo. Sabe? E nesses dias tem algo muito sutil nesse tempo. Então tudo que era para ser manifestado a glória de Jesus, tudo que era para ser glorificado o nome de Jesus tem se tornado em algo apático, sem sentido. E deixa eu te falar, aparentemente a gente às vezes fala assim, ah, mas é Natal. Mas o verdadeiro sentido do Natal é Jesus. Então, entre esse consumismo louco, essa loucura nossa, existe um abismo entre tudo que está se fazendo, tudo que está se consumindo, e algo que Jesus é verdadeiramente. Então, irmãos, eu coloquei essa frase aqui, ó. Um amor genérico substituindo um amor encarnado. Presta bem atenção. O amor genérico, ele não é falso, mas não é o verdadeiro. Está se substituindo o verdadeiro amor, que é Jesus Cristo. E nós precisamos nesses dias resgatar isso. Nós temos a oportunidade de fazer isso, amém, irmãos? Sabe, Jesus tem que ser glorificado na nossa casa. Jesus tem que ser levantado nas nossas casas, no nosso lar, na nossa família. E eu falei que no início dessa pregação, que o Natal não é um sentimento, mas uma missão. Jesus, a missão foi dada para Ele, e Ele cumpriu ela por completo.
Mas diante de nós foi nos dada uma responsabilidade. Uma responsabilidade que foi nos dada de anunciar esse nome Jesus até que Ele volte. E eu vou estar aqui, eu em minha casa, amém? E a tua casa? Amém? Amém mesmo? Amém. É justamente isso. Nós precisamos levantar Jesus no mais alto nome, no mais alto lugar no nosso lar. Sabe, nós não podemos nunca esquecer que a maior intervenção divina da história foi Jesus. Foi a maior graça, o maior amor. Tudo que era de melhor o Senhor nos deu em Jesus Cristo. E se eu te falar que Jesus Cristo é tudo para mim, é tudo para minha casa, nós estamos zelando por este nome. Então eu quero que você zele também por este nome. Mas pastor, como? Levantando Ele no lugar que Ele é devido. Sabe, o espírito natalino, ele tem poder de emocionar. Sabe? Ele tem esse poder. As luzes, os encantos. Se você for lá no centro da cidade, está bonito, gente. Está lindo. A nossa cidade é linda. E verdadeiramente ela é linda. Ela é uma cidade maravilhosa. Esses dias, os pais, as irmãs do Brian estavam aqui, com chuva e tudo. Eles saíram irradiantes da nossa cidade. Falaram assim: meu Deus, que lugar maravilhoso que vocês vivem. Que comida mais boa. E é verdade. Sabe, o espírito natalino, ele pode emocionar, ele pode trazer as nossas emoções para fora. A gente de lembrar de alguém, da gente às vezes fazer algum concerto, da gente... Mas sabe, o Espírito Santo de Deus, só Ele pode nos salvar e nos transformar de verdade. Só o Espírito de Deus pode nos salvar e nos transformar de verdade. Ele veio, Jesus Cristo é o nome dele. Ele veio, e Jesus Cristo é o nome dele. O espírito natalino dura uma estação. É rápido, né? Final de ano não é muito turbulento. Na mesma hora que às vezes você fala assim: meu Deus, mês de dezembro eu quase não vi. Não foi rápido? Rápido, não foi, irmãos? Eu achei que foi rápido. A Michelle falou que não. Meu Deus, eu achei que foi, ó. Foi. Mas Jesus permanece todos os dias. O espírito natalino nos convida a celebrar. Mas Jesus nos convida a nascer de novo. Esse nascer de novo é dispor de muitas coisas. É deixar algumas coisas para trás e viver algo novo do Senhor. Muitas vezes nós estamos carregando algo pesado, nós não sabemos como fazer. Nosso coração está fadigado e às vezes assim, nós estamos ainda consumindo isso dia após dia, mas nós precisamos nos nascer de novo. Essa é a palavra. Sabe, o espírito natalino, muitas vezes ele tem o poder de aquecer o nosso coração por fora. As nossas emoções, às vezes a alegria da comunhão. Mas Jesus transforma o coração por dentro. É esse o lugar que nós precisamos convidar Ele para entrar. Irmãos, nós somos ruins por natureza. A nossa carne, ela não foi criada. Quando o pecado entrou, ela perdeu a eternidade. Então ela não se preocupa com a eternidade, irmãos. A nossa carne, ela não preocupa com a eternidade, coisas do céu. Então ela não preocupa com as coisas eternas. Então, ela tem que colocar ela no lugar dela.
E eu quero chamar a tua atenção, sabe? Que Jesus, ele precisa estar neste lugar de evidência na nossa vida. E eu quero que você seja um missionário nesses dias. Sabe, essa palavra nada mais é do que mostrar que nós sem Jesus não somos nada. Mas com Jesus nós somos filhos de Deus. E Jesus, ele quer nos impulsionar neste lugar para pregar o nome dele e testemunhar de um Deus poderoso e vivo. E eu quero que você abra sua Bíblia comigo mais uma vez. Lá em Isaías 9, versículo 6. Quando Isaías profetizou que Jesus ia nascer, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Isaías profetizou que o Messias ia chegar, ele ia habitar entre nós, e toda essa encenação que nós vimos foi real. Ele saiu da sua glória e habitou aqui neste lugar para manifestar o amor de Deus sobre nós. Nós estávamos destruídos, nós estávamos longe de Deus, e Ele nos traz para este lugar de filhos. Filho erra, mas filho reconhece muitas vezes o erro. Nós, como filhos de Deus, nós precisamos reconhecer que a nossa dependência está nele, não na força do nosso braço. Tudo que Jesus fez por nós foi a graça dele que nos alcançou. E eu li lá em João 1,14, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Mateus 1,23, e seu nome será Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então Ele está conosco. Ele está com você. Ah, pastor, mas eu estou passando dificuldades. Essa encenação que o Reunildo fez da casa dele, aonde há dificuldade, nós precisamos trazer a luz. E a luz é quem? Jesus. E aonde Jesus entra, Ele muda. Ele traz, Ele mostra para as trevas que ali não tem lugar. Onde a luz entra, a glória dele é manifesta. Irmãos, nós temos vários testemunhos, e eu sou um testemunho vivo que Jesus faz. Sabe? E um versículo para a gente fechar essa mensagem. Lá em Lucas 2:11. Fala assim: hoje na cidade de Davi nos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Irmãos, nós não temos relatos nenhum do dia que Jesus nasceu. Não se fala o dia que Ele nasceu. Muitas pessoas falam assim: ah, mas dia 25 é de um Deus pagão, nós não podemos colocar Jesus neste lugar. Irmãos, Ele precisa ser lembrado. Mas mais do que Ele ser lembrado, Ele ser vivido nas nossas vidas. Nós precisamos entender que Jesus, não importa a data
que Ele nasceu literalmente aqui neste mundo, mas a data que Ele começou a habitar em nós, a data que Ele marcou a tua vida, e isso precisa ser lembrado. Nós estamos celebrando o Natal, meu Deus, é maravilhoso isso. Jesus nasceu e Ele habitou entre nós. Mas mais do que isso, eu preciso lembrar, Jesus entrou na minha vida nesse dia, e a partir desse dia Ele marcou a minha vida. Sabe, Jesus marcou a história, marcou? Porque antes de Cristo e depois de Cristo, amém? Qual o ano que nós estamos? 2025? Depois de Cristo. Sabe, quando Jesus ele chega num lugar, Ele marca. Então na nossa vida precisa ter um marco. Antes de Cristo, antes de Jesus entrar e depois de Jesus entrar. Quem tem esse marco aqui? Amém? Glória a Deus que tem esse marco na tua vida. Irmãos, eu nasci num lar cristão, mas esse marco existe na minha vida também. Não foi o dia que eu nasci, não. Foi o dia que eu entendi quem Jesus era para mim. E esse marco precisa ser exaltado, esse marco precisa ser enaltecido. Ele precisa brilhar. Sabe, essa música que a gente cantou, Deixa Essa Pequena Luz, deixa ela brilhar. Deixa Jesus brilhar. Jesus entrou, então deixa Ele brilhar. Não há problemas em celebrar o Natal, irmãos. Essa mensagem não é em favor disso, de trocar presente, de reunir família, mas é também sobre graça de Jesus que nos alcançou. É sobre a graça de Jesus. Amém? O perigo é celebrar o Natal sem Cristo. Esse é o verdadeiro perigo. Esse é perigoso. A gente celebrar o Natal, falar de Natal, de tantas coisas, mas sem Jesus. Então presta atenção. Na tua casa, o que você vai fazer? Celebrar Jesus. Amém? E para encerrar, para as crianças, para todos, até os mais velhos que gostam de presente. Eu gosto de presente também, irmão. Não vou falando, sendo hipócrita, não. O maior presente não está debaixo de uma árvore. Ele ressuscitou. Ele foi para a cruz e ressuscitou. O menino da manjedoura é o rei que salva. É o rei que dá vida. É a pessoa que transforma. E nessa noite eu quero levantar o nome de Jesus. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. O Salvador nasceu. E você pode render o seu louvor a Ele. Feche seus olhos. Agradeça a Ele por Ele ter entrado na tua vida. Agradeça a Ele por Ele ter te escolhido para você estar neste lugar nessa noite. Ai, Jesus, nós te amamos, nós te bendizemos, nós te adoramos, nós levantamos o teu nome no lugar mais alto aqui nessa noite. Nós precisamos do Senhor. A nossa vida sem o Senhor não tem sentido. O Natal sem o Senhor não tem lógica nenhuma. Nós queremos, Senhor, te pedir, Senhor, seja sobre nós. Espírito Santo, Senhor, nessa data nós lembramos do Senhor. Nessa data nós rendemos louvor ao Senhor. Nessa data nós levantamos o Teu nome sobre todos os nomes e declaramos que Tu és o nosso Deus. Tu és, Senhor, nosso Salvador. Tu és, Senhor, nosso sustento. Tu és, Senhor, nosso Deus Emanuel. Tu és Deus conosco neste lugar, ó Pai. Nós te exaltamos, nós te bendizemos, nós te honramos. Nós levantamos, Senhor, um tributo de louvor ao Senhor, porque Tu és digno, Senhor, de toda adoração. E cremos que o Senhor vai voltar. E até que o Senhor volte, nós temos essa missão do
verdadeiro Natal, te apresentar, Senhor, como o Messias, como o Senhor, como o Salvador das nossas vidas. Vem, Senhor, sobre nós. Vem, Senhor, sobre nós. Vem, Senhor, sobre nós. Nos dê, Senhor, discernimento, Pai. És meu Senhor, és meu amigo, meu intercessor, meu braço forte, meu conselheiro, maravilhoso, meu grande eu sou. Eu não sou nada sem ti, e eu não vivo sem ti. Sem tua presença eu morro, sem tua presença eu morro. És meu tudo, declare. És meu tudo, és meu Senhor, és meu amigo, meu intercessor, meu braço forte, meu braço forte.